Olá a todos, então nas próximas aulas nós vamos aprender mais sobre o licenciamento ambiental para a aquicultura. Como é que funciona, quais são os órgãos envolvidos, o passo a passo. O objetivo é que vocês possam desenvolver conhecimentos e competências que possibilitem a participação em atividades de elaboração e execução de processos de licenciamento ambiental para a aquicultura. O que a gente vai falar então na aula de hoje? Impactos da aquicultura, Resolução CONAMA 413 de 2009, que trata justamente do licenciamento ambiental para a aquicultura, e os principais conceitos sobre essa resolução e os órgãos envolvidos no licenciamento. Os impactos ambientais na aquicultura, como definição, ele remonta a uma resolução mais antiga do CONAMA, que é essa CONAMA 01 de 86, em que no artigo 1 é falado que o impacto ambiental é qualquer alteração das propriedades físicas, químicas, biológicas do meio ambiente causada por qualquer forma de matéria, energia que resulta das atividades humanas e que interfere diretamente ou indiretamente na saúde, na segurança e no bem-estar da população, as atividades sociais e econômicas, a biota, as condições estéticas e sanitárias ambientais e a qualidade dos recursos ambientais. Então, vamos dar um exemplo. Um exemplo dentro da aquicultura. Eu tenho uma atividade de aquicultura em que, por um motivo de chuva, eu tive um rompimento de um talude e ruptura de um viveiro de aquicultura. Toda essa água, assim como os animais cultivados, foram parar no rio. O que pode acontecer? Além da questão da matéria orgânica, por exemplo, que veio junto na aquicultura e pode causar uma turbidez nesse rio, eu também posso ter, por exemplo, o escape de uma espécie exótica. Digamos que essa espécie exótica é uma espécie carnívora ou uma espécie que pode prejudicar outras espécies nativas. Então, nesse caso, eu posso impactar outras atividades econômicas, como, por exemplo, a pesca na região desse rio. Tá? Posso impactar também a biota, claro, porque essa espécie pode se tornar dominante e acabar se alimentando de outras espécies nativas, por exemplo, dominando aquele ambiente. Tá? E também posso impactar dentro das condições estéticas e sanitárias. Então, por exemplo, vamos dizer o desastre de Mariana ou de Brumadinho, que todo mundo ouviu falar. São condições que destruíram toda a estética das margens daquele rio, né? Sem falar do impacto na saúde das pessoas, na segurança e bem-estar da população, né? Infelizmente foram tragédias com um grande número de mortes, tá? Impactos ambientais na aquicultura. Então, a definição de impacto ambiental está associada à alteração ou efeito ambiental significativo por meio de um projeto de um determinado empreendimento, né? E esses impactos, que a gente considera que são importantes, ou seja, significativos, eles podem ser positivos ou negativos. Então, o exemplo que eu dei de impactos negativos, agora há pouco, então o impacto positivo poderia ser, por exemplo, a geração de trabalho em renda, que é muito utilizada normalmente nos processos de licenciamento ambiental. Aqui, Kestermonte mostra alguns impactos que a gente tem na atividade da aquicultura. Modificação da vazão e da temperatura de água, claro, se a gente está trabalhando com água, a gente pode ter modificação da vazão num período, por exemplo, de despesca, aumento da vazão dentro de um curso d'água, e temperatura da água, porque essa água da aquicultura, ela pode ter uma outra temperatura, por exemplo, mais aquecida por ficar dentro dos viveiros, do que o ambiente natural, que seria o próprio rio, que de repente tem mata ciliar, é mais sombreado, vem de uma fonte de água mais fria. Aumento da concentração de diversos tipos de nutrientes e matéria orgânica, como, por exemplo, nitrogênio, fósforo, sólidos em suspensão. E quando a gente tem nutrientes sendo colocados num ambiente aquático, o que pode acontecer? Pode acontecer processos de floração de microalgas.
Essas microalgas elas têm um metabolismo muito acelerado, o que vai fazer com que elas se dupliquem, né, se reproduzam muito rápido e criam uma grande teor de matéria orgânica, que vai causar um grande processo depois. Se essa matéria orgânica começa a morrer, né, porque o ciclo de vida delas é bem curto, aquilo vai sedimentar nos rios, vai ter um aumento de demanda bioquímica e química do oxigênio, né, para degradar, deteriorar essa matéria orgânica. Diminuição da concentração do oxigênio dissolvido, então, em decorrência desses processos, como eutrofização. Pode também trazer contaminação por químicos e antibióticos, porque tudo aquilo que eu acrescentei naquela água de cultivo pode ir, acaba indo parar nos rios, né, se eu não tenho nenhum processo de remoção desses sedimentos ou desses químicos. Geração de sedimentos ricos em matéria orgânica, isso principalmente na despesca, onde existe uma grande invasão dos viveiros e toda aquela água do fundo é retirada. Essa água do fundo que ficou, esse fundo ele fica com bastante matéria orgânica, decorrente da própria mortalidade do fitoplâncton, que acaba decantando para o fundo, fezes dos animais, resto de ração, né? Então, essa matéria orgânica fica no fundo. E aí pode ocasionar a floração de algas, eutrofização das águas, modificação do índice biótico, ou seja, das comunidades locais, por essa modificação no rio ou no mar, no ambiente que eu estou despejando, por exemplo, o meu efluente, eu posso ter uma modificação daquela comunidade que vivia ali, uma comunidade que era mais equilibrada e, de repente, eu modifico essa comunidade para uma comunidade bentônica, de animais de fundo ou de coluna d'água mesmo, que são animais mais adaptados àquela condição de excesso de matéria orgânica, de nutrientes que eu vou ter ali, tá? Poluição e erosão genética, então isso acontece porque os animais na aquicultura, eles têm normalmente uma menor variabilidade genética do que as populações naturais. Então, no caso de eu trabalhar com espécies nativas, eu posso ter um problema da erosão genética e aumento do risco de disseminação de doenças, né? Claro, se eu tenho um ambiente com alta densidade de animais, muito mais adensada do que normalmente isso acontece no ambiente natural, eu também vou ter uma propensão a desenvolvimento de patologias, de doenças. Algumas que podem se tornar zoonoses, ou seja, passar dos animais para os seres humanos, ou algumas que podem passar entre animais. Por exemplo, a gente teve um caso no salmão, que o salmão contraiu a gripe aviária, o H1N1. E aí você tem essa população de cultivo que apresentou a H1N1, né, a gripe aviária, ela acabou se propagando para as espécies de salmão nativas na região do Canadá, onde existia cultivo, e os rios onde os salmões migram para fazer a desova. E aí, nesse caso, a gente teve a contaminação das populações selvagens por esse vírus que veio de ambientes de cultivo. Então, por causa disso, quando a gente faz os estudos ambientais necessários para o empreendimento de aquicultura, a gente tem que observar os impactos no nível físico, ou seja, no solo, subsolo, água, no ar, no clima. Né? Esses impactos, eles são apenas locais ou eles podem ter uma característica mais regional, atingir uma região, né? Ou eles são de maior porte, pode atingir, por exemplo, modificar o microclima, né? Na aquicultura é um pouco mais difícil. O impacto está mais concentrado no solo localmente e na água, né? Depois a gente tem os impactos nos ecossistemas naturais, né? Que é o nível biológico, na fauna, na flora, nas espécies que estão ali, que são nativas daquela região, porque eu tenho remoção da floresta natural, normalmente, né? Para poder instalar os empreendimentos. Então, tem uma modificação desse ecossistema. Então, a gente vê aqui, por exemplo, nessa foto, a gente vê os viveiros de cultivo, né? Então, sobrou algumas regiões ainda de mata nativa, mas às vezes eu tenho aqui, por exemplo, a mata ciliar do rio ficou muito restrita, né? Isso, inclusive, depois a gente vai falar
que existe as leis ambientais que a gente tem que respeitar quando a gente vai fazer o projeto para aquicultura, para recompor essas áreas de preservação natural, tá? E por último, no nível socioeconômico, normalmente são impactos mais indiretos, né? Não são impactos diretos, mas eu posso ter um impacto que acaba influenciando nesse uso do solo, como a gente vê aqui falando na fotografia. As comunidades locais, por exemplo, de pescadores que desenvolviam outras atividades ali, acabam sendo afetadas de diversas formas, tá? Ou por modificações no próprio nível biológico, ou então por demanda de trabalho, mão de obra. Muitas pessoas acabam deixando a atividade tradicional, indo trabalhar em fazendas, por exemplo. A gente tem um caso bem emblemático, por exemplo, no Chile, em que as fazendas de salmão no sul do Chile se tornaram as maiores empregadoras locais. Então, muitas pessoas abandonaram seus vilarejos, abandonaram a agricultura tradicional, e quando essa indústria teve problemas de doença, acabou colapsando, impactou muito essas pessoas que dependiam, né, que acabaram se tornando dependentes da salmonicultura. Então, o licenciamento ambiental, ele é uma lei que remonta a 1981, então é uma lei já que tem bastante anos, aí está fazendo aniversário, né? 30 anos, agora em agosto, e é a lei 6.938. Então, o impacto ambiental, o licenciamento ambiental deve ser feito para construção, instalação, ampliação e funcionamento das atividades que utilizam recursos ambientais e efetivamente ou potencialmente poluidoras. Tá? Então, se a gente pegar já essa primeira parte aqui dessa lei, a gente vê que tanto para eu construir, para eu instalar, para eu ampliar uma empresa que eu já tenho, ou simplesmente para ela estar em funcionamento, eu preciso desse licenciamento ambiental ativo. Tá? E aí a gente tem dois tipos de atividades ali que ela mostra. Uma que é utilizadora de recursos. Então, por exemplo, a aquicultura é uma utilizadora de recursos ambientais porque ela depende da água. E a água é um recurso ambiental importantíssimo. Ou efetiva, potencialmente poluidora. Então, no caso da aquicultura, ela é potencialmente poluidora, porque eu posso criar mecanismos para reduzir, mitigar ou praticamente eliminar a poluição que eu vou causar. Mas ela é potencialmente poluidora por causa dos efluentes que eu gero, tá? Bem como capaz, sob qualquer forma, de causar algum tipo de degradação ambiental, dependerão de prévio licenciamento por órgão ambiental, por órgão estadual competente, integrante do CISNAMA, sem prejuízo a outras licenças que podem ser exigidas. Então, se vocês lembrarem lá nas primeiras aulas que a gente fala sobre o CISNAMA, o Sistema Nacional, e como ele funciona, essa hierarquia entre os órgãos, né, onde a gente tem o Conselho Superior, a gente tem o Ministério do Meio Ambiente, o Conselho Nacional de Meio Ambiente, que é o CONAMA, né? Então, o Ministério do Meio Ambiente, que é o órgão, que é a cabeça de tudo isso, né, que organiza esse sistema ambiental no Brasil, ele delega para os estados e para os municípios que têm condições esse licenciamento ambiental das atividades. E por que eu preciso de uma licença? Porque quando eu considero a água, eu tenho a Política Nacional dos Recursos Hídricos e o Sistema Nacional de Gerenciamento desses recursos hídricos. Então, a água é um bem comum, um bem de todos. Se ela é um bem de todos, eu preciso de uma autorização para usar, porque eu não sou o único usuário. Tem muitas pessoas que dependem da água. A agricultura depende da água. As pessoas, né, nós, a população em geral, dependemos da água para abastecimento, limpeza. Outras indústrias daquela região podem depender da água. Então, ele é um recurso natural, considerado, apesar dele ser renovável, ele é considerado limitado. Eu tenho um limite de vazão, por exemplo, de um rio. Então, essa água ela passa a ter um valor, mesmo que seja, pode ser um valor físico, como eu pagar pelo uso dessa água, por exemplo, ou ela pode ser um valor econômico. Para eu ter uma indústria, eu preciso de água, por exemplo, para a minha indústria. Então, ela tem um uso importante e um valor importante. A gestão dos recursos hídricos se deve proporcionar múltiplos usos. Então, é isso que eu falei. Quando a gente pensa os diversos usos que existem numa região,
Eu preciso ver como eu vou distribuir isso, como vai ser a forma de eu gerenciar isso para que todos possam usufruir sem ninguém ficar sem, tá? Ou eu acabar recaindo numa tragédia dos comuns, todo mundo ficar sem ou com uma água poluída, escassa, tá? Então, como é que é feito esse gerenciamento da água? É através da unidade das bacias hidrográficas. Quando eu penso no rio Itajaí, eu tenho a região do rio Itajaí, eu tenho a bacia hidrográfica do rio Itajaí, que é composta por todos esses municípios em que esse rio atravessa. Então, essa é a unidade territorial de gestão, é a bacia hidrográfica. E essa gestão é feita através de conselhos de gestão da bacia hidrográfica. Então, a gente tem o Conselho de Gestão da Bacia Hidrográfica do rio Itajaí, do rio Camboriú. E nesse conselho participam diversos órgãos, pode ser órgãos governamentais, como prefeitura, secretaria de meio ambiente, como eu tenho simplesmente usuários em geral que participam ali, ONGs, né, organizações não governamentais também. Isso está instituído através dessa Lei Federal 9.433 de 97. E quem pode fazer o licenciamento das atividades para aquicultura? O Estado pode, através da Secretaria de Meio Ambiente, e o município também pode, se o município tem um instituto ambiental, uma Secretaria de Meio Ambiente que tenha técnicos capacitados para fazer. Então, se o município tem condições, ele pode fazer o licenciamento para aquicultura. Só que essa competência, então, é o município, é o Estado, como é que eu vou saber? Depende do impacto da tua aquicultura. Então, se eu tenho uma aquicultura de pequeno porte e o impacto é local, a prefeitura pode fazer. Agora, se eu tenho uma aquicultura de grande porte, que vai impactar de uma forma mais regional ou que atravessa a divisa de um município, pega mais que um município, eu já tenho que ir para um licenciamento estadual. Agora, se eu vou trabalhar em águas da União, por exemplo, numa barragem de uma hidrelétrica, por exemplo, que é uma água considerada água de uso federal, tá? No mar, por exemplo, mar é território federal, aí o meu licenciamento tem que ser feito através do órgão federal, que é o IBAMA. Isso acontece também quando eu tenho áreas indígenas, eu estou numa região de fronteira com outros países, aí, ou um rio, vou ser usuário de uma água de um rio que faz fronteira com outro país, tá? Então eu preciso do licenciamento do IBAMA. Mesmo para empreendimentos localizados no mar ou em área limite entre estados, tá? E quais os benefícios que eu tenho quando eu estou regularizado? Então, eu posso ter um melhor planejamento financeiro a médio e longo prazo, já que eu tenho uma segurança em investir, porque eu tenho uma licença e eu estou legal. Eu posso expandir para novos mercados, eu posso atender, por exemplo, redes de maior porte que exigem a regularização ambiental. Por exemplo, grandes mercados, vou dar um exemplo, Carrefour, por exemplo, ele exige, tá? Eu tenho segurança em relação à fiscalização ambiental, que não vai vir me multando ou me embargando. E eu posso acessar uma série de políticas que o Estado oferece, o Estado e o governo estadual e o governo federal também, como, por exemplo, acesso ao crédito através do Plano Safra e outros benefícios que ofereçam. Eu também tenho direito a isenções, como a questão da isenção da energia elétrica rural, tá? Então, eu tenho uma série de benefícios quando eu estou regularizado. Quando eu não estou regularizado, eu tenho uma insegurança para investir, porque eu não sei se mais tarde, mais dia, menos dia, eu posso ser denunciado e embargarem meu negócio. Aí eu não posso mais trabalhar, eu investi e não posso mais trabalhar. Eu posso causar degradação ambiental, porque eu não tenho as medidas de controle necessárias. Eu vou ter dificuldade em acessar essas políticas, como crédito, investimento. Eu posso ter dificuldade em comercializar meu produto por não ser legalizado. Risco à qualidade dos locais onde minha aquicultura está implantada. E caso eu seja multado, embargado, eu vou responder na lei de crimes ambientais, por não estar regularizado. Quais são os tipos de estudos, então, que eu preciso fazer para o licenciamento da aquicultura? Então, depende muito do potencial
poluidor desse empreendimento, tá? Mas eu tenho basicamente 4 situações. Na primeira situação, são empreendimentos de pequeno porte, com baixo potencial de impacto, baixo potencial poluidor. Eu posso ter simplesmente a dispensa de licenciamento, onde o órgão ambiental ele fala, olha, o teu tipo de empreendimento se enquadra numa situação em que você não precisa fazer um tipo de licenciamento mais complexo. Você recebe, então, é um documento, tá? Não é simplesmente, eu decidi que é pequeno porte de baixo impacto, então nem vou procurar o órgão ambiental. Isso está errado. Eu preciso da dispensa de licenciamento, que é um documento que diz, dentro das características do teu empreendimento, você não precisa passar por licenciamento. E depois eu tenho 3 tipos de estudos. O RAP, que é o mais simples e mais rápido de ser feito, que é o relatório ambiental preliminar. Depois eu tenho o EAS, que é um estudo já mais complexo, que traz mais características sobre o empreendimento, a região, tá? Que é o estudo ambiental simplificado. E por último eu tenho o EIA, que é o estudo de impacto ambiental, que nele também tem que ser feito o RIMA, que é o relatório de impacto ambiental, que é um estudo já bem mais complexo, normalmente é feito por empresas especializadas dentro dessa área, que é um campo de trabalho que existe interessante, tá? Então, eu quero fazer o licenciamento ambiental de um porto, eu preciso de EIA-RIMA. Eu quero ampliar, que nem aconteceu aqui em Itajaí, ampliar o canal de navegação para os navios, eu preciso de um estudo de impacto ambiental, tá? Porque são situações que exigem estudos de maior densidade e complexidade, tá? E aí o RAP, por exemplo, ele é um relatório mais rápido, mais fácil de ser feito. E com base em que eu sei o tipo de estudo que eu preciso? Depende do tipo de aquicultura e existe uma norma para isso também, tá? Então, basicamente, todos os tipos de aquicultura precisam de licenciamento, tanto a piscicultura marinha, como continental, carcinicultura, de água doce ou salgada, cultivo de moluscos, malacocultura. A algicultura também precisa de um licenciamento ambiental. E onde eu vou encontrar para Santa Catarina, através de uma resolução, essa resolução de 98, foi atualizada em 2017, do Conselho Estadual de Meio Ambiente, que é o CONSEMA. Então, ela aprova, nos termos do inciso 13º, do artigo 12 da Lei de 14.675, de abril de 2009, a lista de atividades sujeitas ao licenciamento ambiental. Então, vamos dar uma olhadinha aqui para a aquicultura. Como é que é colocado aqui? Então, eu vou explicar aqui, por exemplo, essa aqui. Unidade de produção de peixes em sistema de policultivo. Então, eu tenho uma aquicultura de peixes e o policultivo é quando eu tenho mais que uma espécie dentro do meu viveiro. Eu não vou produzir só tilápia, eu vou produzir tilápia, carpa, diversas espécies de carpa, por exemplo. Isso é um policultivo. Como é que ela é considerada em termos de potencial poluidor degradador? Para o ar, ela é considerada pequena, água pequena, solo pequena, então no geral é considerada uma atividade de pequeno potencial poluidor. Se o porte for pequeno, 0,1 até de área de viveiro, ou seja, área alagada, tá? 0,1 até 5 hectares, eu tenho essa dispensa de necessidade de licenciamento. Se o porte for médio ou grande, eu já preciso fazer o RAP, que é aquele primeiro estudo, que é um estudo mais simplificado. Uma outra situação, a situação de monocultivo. Então, eu vou produzir só tilápia. É muito parecido com o primeiro. A gente vê que o potencial geral é pequeno, o poluidor é pequeno. Para empreendimentos até 5 hectares, eu não preciso ter uma dispensa de licenciamento. Agora, vamos pegar um exemplo um pouquinho diferente do camarão, que está ali na segunda, tá? Os camarões, eles já têm um potencial de impacto médio para a água, e em geral ele é médio. Então, pequeno porte, até 5 hectares, eu já preciso do RAP. O que é considerado médio porte de 5 a 50 hectares, eu já preciso do EAS, e acima de 50 hectares eu preciso do EIA-RIMA. Tá? Então vocês veem como muda aqui
a necessidade do estudo. E o órgão ambiental, ele vai se basear nessa lei para pedir para o empreendedor o tipo de estudo que ele vai ter que fazer. E como é que funcionam as licenças, então? Então, quando que eu vou começar a construir, como que eu vou começar a trabalhar? Então, a primeira licença é a licença prévia, onde eu encaminho o pedido inicial com um panorama geral do que eu vou fazer. E o órgão, ele já dá uma avaliada, o órgão ambiental vai dar uma avaliada e vai te dar um atestado de viabilidade ambiental. Então, esse empreendimento é viável de ser construído. Tá? Então, nesse caso, é a licença prévia. Tá? É a primeira licença que a gente vai obter. Daí o órgão ambiental vai pedir uma série de documentos, vai pedir o tipo de estudo que você vai ter que fazer, você vai ter que fazer todos esses estudos, documentos, complementar e encaminhar para o órgão ambiental. Depois que o órgão ambiental analisa, ele vai conceder uma licença de instalação, ou seja, é quando você realmente pode começar a construir seus viveiros. Então aí vai vir o maquinário, os tratores, você vai começar a construir ali o teu empreendimento. E por fim, se você construiu tudo certinho, seguiu tudo aquilo que o órgão ambiental te pediu na licença de instalação, cumpriu ali com o combinado, então ele vai te dar a licença de operação. E é nessa fase onde você realmente vai começar a produzir, onde você vai trazer teus alevinos, trazer tuas pós-larvas de camarão e vai realmente começar a produzir. Tá? Então eu não posso construir e depois licenciar. Isso de acordo com os regulamentos de licenciamento ambiental, é uma forma errada de pensar. Eu tenho que primeiro planejar, primeiro licenciar e aí só então começar a produzir quando eu estiver autorizado. Esse procedimento, dependendo do tipo de estudo, da região que você for fazer, ele pode ser moroso, pode ser demorado. Então isso tem que estar previsto na tua etapa de planejamento do teu empreendimento. Dependendo do tipo de estudo ambiental, por exemplo, um EARIMA, pode levar mais de um ano para passar por todas as licenças até você conseguir começar a operar. Às vezes 1 ano e meio, tá? Então, é moroso e demorado. Então, isso tem que ser previsto quando a gente planeja um empreendimento para aquicultura. Então, eu vou dar só um panorama geral aqui, que o licenciamento ambiental é esse procedimento administrativo, ou seja, documental, pelo qual o órgão ambiental, ele licencia o empreendimento, então ele vai te pedir o órgão ambiental, normalmente, para começar, o estudo ambiental e um cadastro de uma série de documentos, que a gente vai ver na próxima aula. Ele vai fazer a análise de tudo isso, pode te pedir complementações, uma série de ajustes, tá, no seu estudo ou no seu cadastro. E depois que ele te dá o ok, você vai receber a licença ambiental de instalação e depois de operação. Quando você começar a operar o teu empreendimento, o órgão ambiental, junto com a licença de operação, ele vai exigir que você faça uma série de medidas de controle, de mitigação ou de compensação ambiental, caso ele ache necessário. Então, compensar é quando eu não consigo diminuir o impacto. Por exemplo, o porto. Ele vai desmatar uma área, você vai desmatar, o empreendimento precisa de uma área para construir o porto, vai ser completamente desmatada à margem do rio. Né? Não tem como eu compensar esse impacto sobre essa área, que é uma área de preservação permanente. Então, ele vai não tem como mitigar. Então, ele vai te pedir para compensar esse dano ambiental. Então, patrocinando a criação ou a melhoria de uma área verde, de um parque, por exemplo. No caso do Porto de Itajaí, a compensação ambiental foi o Parque do Atalaia, quem conhece ali no Morro do Atalaia. Ou então, ele vai te pedir uma série de medidas de mitigação, que para a aquicultura, por exemplo, pode ser... mitigação pode ser instalação de bacias de decantação de matéria orgânica na saída dos viveiros, por exemplo, tá? Ou compensação pode ser recomposição de uma mata ciliar, tá? Que foi degradada antes de você comprar aquele terreno, tá? Então, o órgão ambiental vai exigir conforme ele achar adequado. E nas próximas aulas, então, a gente vai falar um pouco sobre como é que se caracterizam esses empreendimentos para aquicultura, como apresentar, quais são os documentos, o que eu preciso apresentar para fazer esse requerimento da licença ambiental.
Como que o órgão classifica esse potencial de impacto? A gente falou um pouquinho nessa aula, mas a gente vai ver mais profundamente. E os documentos, a série de documentos, informações que eu preciso apresentar. Então, por hoje é isso, pessoal.